Olá, meus amados irmãos de todo o Brasil. Eu sou o evangelista irmão Josemar, aqui da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. É um prazer, meus amados irmãos, ter você me acessando no YouTube, acessando Josemar Silva, e no Facebook Josemar Lima. Eu quero agradecer a todos os meus ouvintes, aqueles que estão me acompanhando, pregando o Evangelho pelo Brasil afora e também ao redor do mundo, assim que seja convidado. Quero mandar meu abraço fraterno para o pastor Vanderlei Costa, aí de Betim, de Sazedo. Também mandar meu abraço fraterno para o pastor João Rosa, lá de Pelotas. Meu amado pastor Abia, pastor Luiz Mendes também, servo de Deus, pastor José Couto aí de Betim, amado, precioso irmão, pastor José Couto, e a tantos outros pastores maravilhosos por esse Brasil afora. Também mandar meu abraço ao pastor Juarez Mazuco aí de Criciúma, esse apóstolo do Senhor. E também agradecer a um ouvinte também, a um pastor aqui em João Pessoa, que me acompanha também pelas redes sociais, pastor, meu amado pastor César Augusto, homem de Deus, ungido de Deus. Então, a todos os ministros da mensagem, meu fraterno abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos levar uma palavra a você, meu irmão, a você, minha irmã. Eu quero falar num tema a respeito da aflição de Pedro. A aflição de Pedro. Essa aflição de Pedro pode ser a minha aflição também e a sua aflição também. Vamos ler aqui na palavra de Deus. Eu espero que você acompanhe atentamente o que diz a palavra de Deus, porque a aflição de Pedro pode ser também a sua aflição, ministro, a sua aflição, membro de igreja, a sua aflição, a sua angústia, meu irmão e minha irmã. Vamos ler aqui Mateus capítulo 16, versículo 16. Você vai prestar atenção que aqui tem uma confissão de Pedro. Depois nós vamos passar para o versículo 22 e 23. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele teve uma revelação de quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Passemos agora para o versículo 22 e 23. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, ele quem? Jesus. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui começa a aflição de Pedro. Você vai ver que aqui, em Mateus 16, capítulo 16, versículo 16, Pedro confessa e diz quem era Jesus. Porque Jesus perguntou: o que é que diz de mim por aí que eu sou? E uns disseram: dizem que tu é Jeremias, outros que tu é Elias, diz que tu é o profeta. Os de fora estão dizendo isso de Jesus. Mas Jesus agora se remeteu para os discípulos e perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Vocês, o que é que vocês dizem de mim? Porque, meu irmão, tem
diferença do que as pessoas dizem de você, dos que as pessoas falam de você, os de fora. É diferente dos de dentro de casa. O que acha de você? O que é que os de dentro de casa, da tua casa, teus irmãos, dizem de você? Que você é um filho de Deus? Que você é ungido de Deus? Porque muitas vezes a própria família é que nos denigre. A própria família é que detrata de nós. Não vê Jesus em você. Mas Pedro confessou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fez essa confissão. Mas quando você vê aqui em Mateus capítulo 16, já no versículo 23, quando Jesus estava indo para uma outra cidade, mas disse que ia voltar para Jerusalém, porque em Jerusalém ele teria que ser morto. Quando ele disse que ia para Jerusalém, Pedro vai e repreende Jesus. E diz, ele porém voltando-se disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Quando disse para trás de mim, Satanás, você já imaginou? Você já pensou como ficou a situação de Pedro? Você já parou para pensar como Pedro ficou constrangido e aflito? Diante de todos os discípulos, Jesus repreendeu a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Hein? Já pensou quando estavam ali os irmãos reunidos que Pedro não estava? E que de repente Pedro vinha chegando para se juntar aos discípulos? O que não seria? O que é que não diziam de Pedro? Ih, caramba! Lá vem o diabo ali, ó. Lá vem Satanás, porque Jesus disse que ele estava com o diabo. E lá vem Satanás. E um ficava olhando para um, outro ficava olhando para o outro. E Pedro interagia ali, mas sempre os discípulos estavam com a pulga atrás da orelha por aquilo que Jesus tinha dito com Pedro. E aquilo levou a Pedro uma aflição muito grande. Aquilo levou a Pedro a uma depressão. Pedro ficou tão constrangido, entrou em depressão da maneira tal que andava com Jesus, mas se aquilo não saía da mente. E assim é com você, meu irmão, minha irmã. Assim é comigo, assim é com o pastor. Quantas vezes o pastor tem sido acusado, tem sido constrangido com uma palavra só liberada contra aquele ministro, contra aquele servo de Deus. Porque as pessoas não sabem, não conhecem as cargas que esses homens têm levado nas costas, carregado nas costas as ovelhas. Mas muitas vezes uma palavra constrange aquele homem, constrange aquela ovelha, constrange aquele irmão, constrange aquela irmã, leva a pessoa à depressão e você fica com aquilo na cabeça. E você fica com aquilo trabalhando na cabeça, a negatividade da palavra. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Mas Jesus não disse que Pedro era o diabo. Mas naquele momento Satanás tinha se aproveitado de uma fragilidade de Pedro. E entrou em Pedro, Jesus detectou e disse: para trás de mim, Satanás. Repreendeu na hora aquele espírito. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você, minha irmã, você, meu irmão, que está no Evangelho, que está nessa batalha, quantas coisas não tem te afligido? Quantas palavras não tem deixado você com a cabeça baixa? Quantas palavras têm sido dirigidas para você, meu irmão, minha irmã, pastores, que você fica ali pensando: meu Deus, eu nunca esperei isso desse irmão, eu nunca esperei isso dessa irmã, eu nunca esperei essa palavra do próprio pastor. Aquilo constrange a pessoa, aquilo leva você a uma depressão espiritual. Você fica se afastando, você não quer mais estar ali, porque o que é que as pessoas estão achando de você? O que é que as pessoas estão falando de você? O que elas pensam de você? Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quero falar para você, pastor, não dê ouvido a essas coisas. Siga adiante, siga firme com o teu ministério. Siga firme com o seu ministério, siga firme, meu irmão, minha irmã, ajudando o ministério, ajudando o seu pastor. Siga firme, ajudando de mãos dadas. Não dê ouvido a palavras que não possa
traduzir, que não possa contribuir. Como diz a palavra de Deus, como diz, junte tudo, escute tudo. Escute tudo. Guarde o que é bom, o que não presta, você deixa de lado, mas você siga adiante. Você não pode parar no caminho. Você não pode parar na estrada. O tempo é de seguirmos adiante, firmes, de mãos dadas, na cadência do Evangelho, ajudando uns aos outros. Neste caso aqui, Pedro ficou muito aflito e decepcionado naquele momento. Pedro estava muito constrangido. Quando chegava nas reuniões, até mesmo quando chegava perto de Jesus, Pedro ficou cismado, dizendo: o que é que ele vai dizer, vai falar de mim agora? O que é que ele vai dizer de mim? Aquilo levou Pedro a uma aflição muito terrível. Quem sabe Pedro ficou sem dormir naquele dia, naquela noite, quando ouviu essa palavra: para trás de mim, Satanás, depois de ter confessado quem era Jesus, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, o Messias. E Pedro levou essa palavra. Você vai ver a situação quando você pegar Mateus capítulo 26, vamos dar uma lida. Eu quero que essa palavra de agora possa ajudar você, meu amado irmão, possa vir a mexer lá dentro dos porões da tua alma. Você pode estar aí constrangido ou constrangida, você pode estar aí deprimido ou deprimida, você pode estar aí, pastor, pensando, deprimido, porque tem muitos pastores deprimidos, muitos que estão em cima dos púlpitos aí, mas só Deus sabe, Ele e Deus é que sabe como está a situação da vida dele, como está o coração dele. Muitas vezes o coração está dilacerado, muitas vezes o coração está sangrando, por amor às ovelhas. Então veja aqui o que aconteceu com Pedro na Santa Ceia, naquela ceia, Mateus capítulo 26, abra a sua Bíblia e vamos dar uma lida aqui, a partir do versículo 21 e 23, olha aqui o que diz, a última Páscoa, a Santa Ceia, versículo 21, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Presta atenção aqui na ceia, todos sentados, Pedro estava lá, perto de João, que João era muito íntimo com Jesus. Depois de Pedro ter ouvido, depois de Pedro ter confessado quem era Jesus, em Mateus 16, 16, depois de Pedro ter ouvido de Jesus, em Mateus 16, 23, para trás de mim, Satanás, e agora está Pedro ali na ceia. Você já pensou a situação de Pedro? Quando Jesus vai e diz que um ali entre vós há de me trair. O que é que você acha que Pedro pensou? O que você acha que Pedro pensou naquela hora, quando Jesus diz: entre vós há um que há de me trair? Pedro certamente foi logo a João, que era muito íntimo. João, veja aí, pergunta aí o mestre quem é. Que Pedro sabia que era ele. No íntimo de Pedro, no âmago de Pedro, Pedro já disse: pronto, isso aí sou eu. Pronto, já estou acabado mesmo. Sou eu que vou trair ele, porque não seria diferente o pensamento de Pedro. Que tem muitas coisas que a gente pode até achar que aquilo é conosco. Mas Deus tem um caminho provido para todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Veja aqui, capítulo 26, versículo 21. Disse assim: e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se, versículo 22, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu? Porventura sou eu? Faça uma análise na sua mente, na sua vida agora. Veja como é que está a sua vida. Pedro começou a perguntar, que todos perguntam: e agora? Quem é?
Será que é eu? Lucas pergunta, Lucas não, Tiago, João, Mateus, Marcos, todos se perguntaram, será que sou eu? Mas veja, pense bem agora, lá na mente, pensavam que era Pedro, e o próprio Pedro pensava que era ele, o próprio Pedro pensava que era ele, por quê? Pelo aquilo que Jesus tinha falado, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Até que, no versículo 23, Jesus responde, e ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Veja aqui a situação de Pedro, neste caso aqui. Na ceia, quando Jesus disse que um há de trair, ele ficou atônito. Todos ficaram se perguntando, mas veja que as atenções se voltavam para Pedro. Tudo era para Pedro. Mas, no entanto, o traíra, o dedo duro, o X9, o traidor, o X9 era Judas Iscariote. Jesus disse, vai logo o que está no teu coração, para se cumprir o que está nas Escrituras. E ai daquele pelo qual o Filho do Homem seria traído. Então, meus amados irmãos, quero dizer para você, hoje, neste dia, que siga adiante. Veja, depois disso aqui, o astral de Pedro mudou. A depressão de Pedro acabou, a angústia foi embora, a aflição acabou, tudo acabou, porque agora ele estava livre. Aquilo que Jesus falou para Pedro serviu para que Pedro ficasse mais firme. Depois ficou mais firme, mais seguro com a palavra. Da mesma forma sou eu, é você também, meu irmão, é você, minha irmã, é você, pastor. Siga firme, não importa a palavra que possa ser descaridosa contra você, meu irmão, contra a irmã. Minha irmã, não importa o que diga de você, levante a cabeça, vamos seguir firme pregando esse evangelho do reino, porque o arrebatamento se aproxima, precisamos estar unidos, todos unidos, em uma só ação, em uma só palavra, em uma só união. Vamos juntos, meus amados irmãos, vamos seguir juntos, pastores e ovelhas, todos de mãos dadas, vamos ajudar cada ministério. E eu aqui estou disposto, meu amado pastor, a te ajudar, a te abraçar, a caminhar contigo, a levar as ovelhas, a te ajudar nesse teu ministério. Se você desejar que eu possa ir no teu ministério e levar como evangelista, levar uma bola de fogo para o teu ministério, para te ajudar, pode contar comigo. Vamos arregaçar as mangas do evangelho para o tempo do fim. Foi isso que o nosso profeta, esse homem ungido de Deus, o irmão William Branham nos ensinou. Vamos nos unir na palavra, vamos seguir firme em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o meu número para você, meu amado pastor. Qualquer pastor, não importa qual a igreja, qualquer igreja, mas em especial para os ministros ungidos de Deus da mensagem. O meu número é DDD 83 98898 3695. Você precisar de oração, é 24 horas no ar, ligado para ajudar, para te ajudar em oração, para te ouvir, para evangelizar. Vamos evangelizar, precisamos evangelizar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe teu ministério, pastores, e vamos seguir adiante. Nada de baixar a cabeça, levante-se a cabeça e siga firme no caminho da vitória, porque Deus tem vitória para ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.